do Ofício das Leituras do dia 13 de julho de 2022, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Do Tratado de Santo Ambrósio, Bispo, sobre os Mistérios, século IV. A água não purifica sem o Espírito Santo. Já antes te foi dito que não devias acreditar apenas no que vês, para que não digas, é este o grande mistério que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento do homem? Eu vejo as águas que via todos os dias. Vão purificar-me estas águas a que tantas vezes desci sem nunca ter sido purificado? Deves reconhecer que a água não purifica sem o Espírito. Por isso, leste que no batismo as 3 testemunhas são uma só: a água, o sangue e o Espírito. Porque se prescindes de uma delas, já não há sacramento do batismo. Que é a água sem a cruz de Cristo? É um elemento comum, sem nenhuma eficácia sacramental. Mas também é verdade que sem a água não há mistério da regeneração. Quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Também o catecúmeno acredita na cruz do Senhor Jesus, com a qual é assinalado. Mas, se não for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não pode receber o perdão dos pecados, nem obter o dom da graça espiritual. Por isso, o sírio Naamã mergulhou 7 vezes, segundo a lei. Tu, porém, foste batizado em nome da Trindade. Recorda o que fizeste. Proclamaste a tua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora tira as consequências desta profissão de fé. Morreste para o mundo, ressuscitaste para Deus e, de certo modo, sepultado naquele elemento do mundo, morto para o pecado, ressuscitaste para a vida eterna. Acredita, por conseguinte, na eficácia destas águas. Também o paralítico da piscina de Betsaida esperava um homem. Quem é esse homem, senão o Senhor Jesus, nascido da Virgem, em cuja vinda já não era a sombra que havia de curar algumas pessoas, mas a verdade que havia de curar todos os homens? Era ele que os homens esperavam que descesse. Dele falou Deus Pai a João Batista: aquele sobre quem vires o Espírito descer do céu e permanecer sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. Dele deu testemunho João ao dizer: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E agora pergunto, por que razão desceu o Espírito sob forma de pomba,
senão para que saibas ver naquela pomba que o justo Noé lançou da arca a imagem desta pomba, e assim reconheças a figura do sacramento? Terás ainda razão para duvidar? Recorda como no Evangelho o Pai proclama tão claramente: este é o meu Filho, em quem pus toda a minha complacência. Como proclama o Filho sobre quem o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Como proclama o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba. Como proclama Davi, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. A majestade de Deus faz ouvir o seu trovão. O Senhor está sobre a vastidão das águas. Como a Escritura dá testemunho de que, a pedido de Jerubaal, desceu o fogo do céu. E noutra ocasião, a pedido de Elias, o fogo vindo do céu consagrou o sacrifício. Não consideres nos sacerdotes os méritos pessoais, mas as funções do seu ministério. E se olha aos méritos, assim como tens consideração por Elias, atende também aos méritos de Pedro e de Paulo, que nos transmitiram este mistério que receberam do Senhor Jesus. Para que eles acreditassem, foi-lhes enviado um fogo visível. Em nós, que acreditamos, atua um fogo invisível. Para eles era uma figura, para nós é uma exortação. Creio, portanto, que o Senhor Jesus está presente quando é invocado pelas preces dos sacerdotes, porque disse: onde estiverem 2 ou 3, aí estou eu também. Com muito mais razão, onde está a Igreja, onde se realizam os sagrados mistérios, aí se digna manifestar a sua presença. Desceste à fonte batismal. Recorda o que respondeste, que acreditavas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não disseste: acredito no maior, no menor e no último. Mas, com a garantia da tua palavra, te obrigaste a acreditar no Filho, como acreditas no Pai, a acreditar no Espírito Santo, como acreditas no Filho, com uma só exceção: a cruz em que acreditas é só do Senhor Jesus.